Não, eu já tive a oportunidade de dizer ontem, através das redes sociais, que acho que é um erro a nomeação do governador, a renomeação, no fundo a recondução do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Nós soubemos as condições em que Mário Centeno foi nomeado, saiu de ministro para ser governador do Banco de Portugal, é um dos boys do Partido Socialista, na verdade, é um homem de mão de António Costa. Nós temos que começar a libertar e a livrar o aparelho de Estado destes bois e destes tachos que estes políticos encontram. Mas vai acompanhar. Portanto, enquanto que o Primeiro-Ministro anunciou quinta-feira sairá essa não, eu sobretudo espero que o Primeiro-Ministro compreenda, e penso que compreende, que há um quadro parlamentar diferente, em que há uma maioria composta, enfim, pelo PSD, pelo Chega e pelo Partido Socialista, e que as nomeações para cargos importantes no Estado devem merecer algum consenso nacional. E o de Mário Centeno não tem esse consenso nacional. Portanto, mais do que qualquer audição, não falei com o Primeiro-Ministro sobre esse cargo. Eu espero que o Primeiro-Ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos 8 anos de tachos do Partido Socialista. 8 anos, em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho numa entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua e que esse tempo se mantém. E, portanto, isso é um erro numa nova maioria parlamentar. Mas o que as pessoas saíram... disse é que Mário Centeno tem todas as condições. Já dá por adquirido que está aberta à porta uma renomeação? É o que eu estou a dizer. Eu estou a fazer esta intervenção, questionada pelo seu colega do Observador, para apelar ao Primeiro-Ministro que não faça esta recondução. Esta recondução é um erro. O Chega não falou ainda com o Primeiro-Ministro sobre isso, para responder à sua questão. Espero, talvez, nos próximos dias poder trocar algumas palavras com o Primeiro-Ministro sobre isso. Porém, o essencial não é eu falar com o Primeiro-Ministro, é o Primeiro-Ministro perceber que o Partido Socialista encheu o Estado de carreiristas, que não estou a dizer que é o caso de Mário Centeno, mas encheu o Estado de carreiristas e de bois do cartão partidário. Mário Centeno saiu de ministro para governador do Banco de Portugal, o que é um erro, porque põe em causa absolutamente a independência absoluta do cargo. Aliás, eu conheço a professora Lucia Amaral, a professora Lucia foi minha professora na Faculdade de Direito, é um erro sair de provedora para ministra. É um erro. É um erro e, portanto, isso não põe em causa o valor das pessoas, mas é um erro. Mete em causa a independência das instituições. Mete em causa a capacidade das instituições serem independentes do poder político. E eu não vou deixar de dizer só por entender que as pessoas têm mais ou menos valor. Mas, enquanto que, num caso, há um valor académico e técnico que se reconhece. No caso de Mário Centeno, a única coisa que eu reconheço é o ser capaz de se agarrar a um lugar dado pelo Partido Socialista. Se o governo de Luís Montenegro está confortável em manter uma pessoa com este perfil à frente do Banco de Portugal, então nós não estamos, não é? Não tem feito, basta ver a divulgação dos dados que só saíram depois das eleições legislativas. Dados como o da perda de poder de compra, dados como os da inflação, persistentemente saem quando interessa ao Governo ou ao Partido Socialista. Isto mostra que o trabalho é feito não em prol da população e do interesse da população, mas em prol do interesse partidário dos dois partidos que dominam o sistema. Mas Luís Montenegro ainda não deu por garantida essa O Primeiro-Ministro renomeação. disse que o Chega é agora a alternativa de governo. Foi ele que o disse. E é verdade, não é ele que o assume, é os portugueses que o assumiram no dia 18. Agora é o momento de demonstrar que é mesmo assim e que cortámos com o passado do Partido Socialista. Eu vou deixar isto aqui claro ao Primeiro-Ministro, porque fique claro para todos. O Chega e o André Ventura têm zero interesse em nomear o Governador do Banco de Portugal. Zero. Zero. Não há ninguém que saiba que eu tenha contactado para ser Governador do Banco de Portugal. Só lhe peço uma coisa. Faça um corte com os tachos e com o corte dos bois do sistema. Nomeie alguém independente, técnico, bom, em que as pessoas possam confiar para governar o Banco de Portugal. É só isso. Nós não queremos, portanto, para que não fique já a ideia, o Chega quer, porque é agora o segundo partido, poder... Zero. O Chega não tem nenhum interesse em nomear lugares aqui. Mas O quer ser ouvido? O Chega quer é que seja nomeado alguém independente, com qualidade e acima dos partidos. Reparem nisto, acima dos partidos. E quer ser ouvido pela O opinião Chega, nacional. sobretudo, quer alguém acima dos partidos, acima do carreirismo da política. Acha que Precisa este de ser ouvido pelo processo deveria ter Primeiro-Ministro. sido tratado com Só um outro... segundo. Acha que este processo... O Primeiro-Ministro é conhecido por deixar muitas decisões deste género em cima do joelho, por assim dizer. Acha que este processo devia ter sido tratado Evidente. com outro Eu acho que sim. sob pena de ficar sem alternativas? Acho que sim, sobretudo porque é tudo apresentado
quase como se fosse uma inevitabilidade em cima do tempo. É tudo apresentado como se fosse, bom, agora já está, já não há nada a fazer. E agora é este o nome. É como dizia, a nossa questão não é ser ouvido ou não ser ouvido. É que a nomeação de Mário Centeno é um erro. É um erro político. E é uma cedência ao Partido Socialista, é uma troca de favores. E nós temos que acabar com as trocas de favores. Se queremos mesmo cortar o momento político, se é mesmo momento de cortar com isto, se andamos a dizer que agora a alternativa política transformou-se, passou a ser à direita, seja ela do PSD, seja ela do Chega, porque é que raio o governador do Banco de Portugal é do Partido Socialista? Montenegro diz que vê mais responsabilidade, agora não chega. Isso é um elogio para si? Eu não quero elogios, eu quero trabalho. Não é elogios que eu preciso. Nós não, ouça, eu vivo. Mas vê nestas palavras. Ouçam, deixa-me só dizer, eu já respondo. Eu vou responder já a entrevista. Só responde às televisões? Não, eu não tenho nenhum favorecimento pelas televisões. Eu não vivo nem dos elogios do Primeiro-Ministro, nem de nenhum político. Eu quero é trabalho. E quero que o Primeiro-Ministro mostre esse trabalho. E esse trabalho mostra-se cortando com o sistema, cortando com os carreirismos e cortando com os tachos. É assim que se faz. Eu prefiro menos elogios e mais trabalho. Portanto, o que eu espero é na quinta-feira ouvir da parte do Primeiro-Ministro que houve um corte e a escolha de alguém venha de fora, venha de dentro, esteja numa instituição fora do país, dentro do país. O que eu quero é que seja alguém português, com conhecimento da economia portuguesa e com independência face aos partidos. Mário Centeno é tudo menos isso. E, portanto, se queremos mesmo cortar a sério com o carreirismo, este é o momento de o demonstrar. Agora, para a rádio não sentir Ora bem, a Antena 1, o Primeiro-Ministro diz que o Chega é agora um partido mais responsável. Como é que vê estas palavras? É como eu estava a dizer-lhe, eu ouvi a entrevista do Primeiro-Ministro. Não é o Primeiro-Ministro que determina que o partido é mais responsável ou menos responsável. Foram os portugueses no dia 18 que determinaram que o Chega era a alternativa de governo, atribuindo-lhe 23% dos votos e o segundo maior partido do Parlamento. Porém, isso não significa que não haja um novo quadro político em que estamos a caminhar e que isso não nos... Eu não vou fazer a figura triste que anda a fazer o líder do Partido Socialista, que é agora, como perdeu algum relevo parlamentar, anda todos os dias a escrever cartas, a dizer que quer ser ouvido sobre isto, quer falar sobre isto. Hoje ouviu dizer que ia mandar cartas sobre a habitação, há uma semana foi sobre a defesa. Ainda vamos acabar a ver José Luís Carneiro enviar cartas sobre ginástica ou sobre futebol ao Primeiro-Ministro para que ele diga, muito bem, vamos lá falar sobre isso. Não é isso que me preocupa. O Primeiro-Ministro sabe qual é a aritmética parlamentar, sabe quais são as contas que têm que ser feitas no Parlamento. Eu não preciso de ego nem de suporte. O meu suporte é o povo português. O que nós precisamos é de trabalho. E, portanto, quando houver motivos para falar com o Primeiro-Ministro, nós agradecemos esse sentido de responsabilidade, como houve agora no IRS e como houve na imigração. Quando há necessidade de criticar o Primeiro-Ministro, como é o caso de Mário Centeno, embora seja uma crítica por antecipação, porque não sabemos ainda qual vai ser a decisão, cá estamos também para o fazer. Agora, não precisamos nem de elogios, nem de fazer, sinceramente, esta figura triste que José Luís Carneiro anda a fazer. Que o Chega, neste momento, está muito mais dialogante se olharmos para um passado recente. Não, o Chega não está mais dialogante. Há uma abertura também do governo. O Chega cresceu, há um novo quadro parlamentar. O Partido Socialista passou para terceiro. O Chega foi-lhe dada a posição de liderança da oposição. E isso é uma responsabilidade que o povo português nos atribuiu. Não é o Chega que está mais dialogante. O povo português pediu ao Chega que resolva coisas. Mas está a ser o parceiro preferencial ou não? Não, eu preocupo-me muito pouco com categorizações. Eu quero resolver problemas. Nós tínhamos um problema para resolver sobre imigração e sobre estrangeiros. Eu tive a preocupação de me reunir com o Primeiro-Ministro para chegarmos a um acordo, confirmado, aliás, pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, nestas matérias. Chegámos. A vida das pessoas mudou, ou vai mudar se o Presidente da República não obstaculizar a entrada em vigor da lei. Nós não concordamos em tudo, nós cedemos de uma parte, o Governo sob outras. Há pessoas que poderão sempre dizer assim, devíamos ter ido muito mais longe, e nós devíamos ter ido mais longe, mas a política é o que é, a aritmética é o que é. Trabalhamos, mostramos que acima dos egos, das relações pessoais, está o trabalho pelas pessoas, o IRS. Nós queríamos descer o IRS à classe média, aos que ganham menos. O Governo queria descer aos que ganham mais. Chegámos a acordo. Uns cederam, outros também. Isto não é nem mais diálogo, nem mais responsabilidade, nem o governo. Isto é trabalho. Trabalho pelas pessoas. Já foi cobrado o não é não de Montenegro. Eu não sei o que é isso. O não é não. Bom, eu sei o que é não. Não sei o que é não é não. No sentido de... Eu sempre vi o Chega como
a mesma atitude. Nós temos propostas, queremos resolvê-las e apresentá-las. O Governo, em alguns casos, aceita, noutros casos, não aceita. O Governo, na legislatura passada, entendeu ter uma atitude de obstáculo permanente às propostas do Chega. Agora não. Agora tem mostrado que tem abertura para estas propostas e quer resolver problemas com estas propostas. Ora, que sentido teria o Chega ter dito que queria resolver problemas com as propostas, mas agora que são aprovadas já critica o Governo e diz que faz mal? Não. Se o Governo quiser dialogar em matérias essenciais, como nós temos apresentado, imigração, impostos, segurança social, habitação, então estamos de acordo. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu hoje ouvi o líder do Partido Socialista dizer dizer nem uma palavra sobre o que se passa em Loures e sobre o seu candidato em Loures. Que no fundo está, em muitos casos, a defender coisas, e bem, que o Chega sempre defendeu. E ouvi ser questionado pelos seus jornalistas sobre se vai manter a confiança política ao candidato em Loures. Dizer, eu sobre isso não quero falar, já disse o que tinha a dizer. Ponto 1. Mas que vai enviar uma proposta para o Parlamento com as propostas do Partido Socialista sobre habitação. O Partido Socialista teve 7 anos no Governo. Deixou-nos com a habitação, ou das habitações mais caras da Europa. Dos sítios onde é mais caro e onde é mais difícil adquirir habitação. Eu vou dar-lhe um exemplo de diálogo que pode haver entre o Chega e o PSD. Nesta matéria. Apesar de isto ser uma Câmara que tem uma autarca do Partido Socialista, nós podemos lançar um grande programa de fiscalização que o Chega já tinha proposto, de fiscalização sobre a habitação social. E garantir que só tem habitação social quem efetivamente precisa. E que quem não precisa é despejado. E quem não precisa sai. E quem está a enganar o Estado sai. Se isto fosse feito há mais tempo, talvez as pessoas estão em barracas, talvez, não digo todas, porque se algumas precisarem mesmo, já tivessem casa da Câmara, em vez de terem outros que são traficantes de droga e têm carros à porta dessas casas de BMWs e de Mercedes. Já sugeriu ao Governo essa proposta? Já o sugeri até publicamente, estou a sugeri-lo agora mais publicamente ainda. Em vez de andarmos atrás a reboque de coisas do Partido Socialista, que nunca se sabe o que são e sabemos o resultado, é ficar tudo na mesma, vamos fazer isto, um grande programa nacional de fiscalização da habitação social. Vamos encontrar de certeza no país inteiro casas que não deviam estar a ser utilizadas por quem está a ser utilizado, os habituais clientes das casas públicas, nessas casas públicas também, e talvez aí pudéssemos resolver problemas como aqueles que aconteceram em Loures, porque talvez algumas das pessoas que precisem mesmo tivessem casa. Isto é uma coisa. Outra é a conversa do Partido Socialista, que teve 8 anos para resolver o problema da habitação e nunca o resolveu. Ficou sempre mais caro, ficou sempre mais difícil e agora quer fugir ao problema. Este é o exemplo de como pode haver diálogo entre o Chega e o PSD, sem que o líder da oposição deixe de ser líder da oposição e sem que o Primeiro-Ministro deixe de ser Primeiro-Ministro. Tendo em conta a abertura que o Governo tem mostrado e a dimensão do Chega no Parlamento, sente maior responsabilidade na aprovação do Orçamento do Estado e na negociação? Nós estamos ainda longe desse momento, do Orçamento do Estado. Nós estamos a falar de alguns meses ainda de distância do Orçamento do Estado. O Chega mostrou abertura a negociar diplomas legislativos. E posso-vos dizer também, penso que o Primeiro-Ministro não negará isto também, que nós privilegiámos a negociação, mesmo em matérias como a do IRS, que negociámos agora na última semana, fora do Orçamento do Estado. Ou seja, que mesmo a descida do IRS que foi acordada entre o Chega e o Governo, possa eventualmente ser incluída em instrumentos legislativos fora do Orçamento do Estado. Porquê? Pela razão que eu acho que é clara para todos. Não é positivo que o líder da oposição seja a muleta do Governo. E aqui não é uma questão de ser positivo para o Chega ou para as sondagens. É que tem que haver alternativa em democracia. Não tem que dar estabilidade? Com certeza, e nós cá estaremos para isso. Não estamos a dizer que não estamos para dar estabilidade, mas sobretudo era importante que houvesse uma alternativa ao Governo. E o orçamento é quando são plasmadas as grandes linhas de atuação do Governo. Ora, se o Chega simplesmente vier ao Orçamento do Estado e disser assim, sim, estamos de acordo com estas linhas, qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Temos um Partido Socialista quebrado, temos uma extrema-esquerda que praticamente não existe. Qual é a alternativa? É preciso negociar, então. Portanto, é preciso negociar, mas é sobretudo importante... Mas aceita fazer parte de um processo negocial para o Orçamento do Estado? Mas nunca nos excluímos disso. Quando tivermos que subir salários, nós estamos cá para fazer isso. Quando tivermos que reduzir despesa no Estado, também estamos cá para fazer isso. Acabou de sugerir que, sendo alternativa ao Governo, parece que não faria muito sentido viabilizar um documento como o Orçamento do Nós ainda Estado. estamos longe da viabilização, da não viabilização. Estamos no início do posicionamento. E este posicionamento é este, em matérias como a habitação, como os impostos, como o controle de fronteiras e de estrangeiros. O Chega está disposto a negociar.
O que acho é ridículo esta atitude que li hoje e ontem do Partido Socialista de dizer se falam com o Chega, eu estou fora do Orçamento do Estado. E aí nós vamos votar contra o Orçamento do Estado. Isto é crianças num parque infantil. Quer dizer, então, nós temos um problema real de imigração e de... Ontem, na Polónia, houve manifestações em 80 cidades contra a imigração. Se não me engano, vocês confirmam estes dados, a Polónia tem menos de 3% de população imigrante. 3%. Nós temos 15%. Isto é um problema real em Portugal. Nós temos que o resolver. Qual era a solução? Era eu ficar no meu canto e dizer assim, não, o Governo não faz o que nós queremos, nós não saímos daqui. Não, nós fomos responsáveis. Soubemos ir à negociação, soubemos falar, soubemos resolver. E o Partido Socialista agora diz, não fala comigo, eu vou-me embora. Eu agora já voto contra o Orçamento do Estado. Ouça, isto é pura criancice, é pura infantilidade, e não é isso que os portugueses querem. Com isto, eu não estou a dizer que o Chega terá sim ou não no Orçamento do Estado, mas quero deixar isto claro. Mas está disposto a negociar. O Chega não só está disposto, como vai trazer para o Orçamento do Estado as suas propostas, como vai trazer para o Orçamento do Estado as suas preocupações e como entendemos que o ideal é que não haja uma crise política no Orçamento do Estado. Se me perguntar assim, se acho que isso é o ideal, acho que o ideal é que não haja. Mas alguém quer outra crise política? Mas queremos ir a eleições outra vez em março ou em abril do próximo ano? Mas quer dizer, as pessoas agora, o país agora vive para andar em eleições, de eleições em eleições. Acho que isto é a atitude certa que se tem que ter. Quando ouço o José Luís Carneiro dizer que afinal vai votar contra o Orçamento do Estado e que essa responsabilidade agora é do Chega. Tudo certo, nós assumiremos essa responsabilidade e vamos dialogar para assumir essa responsabilidade em prol da estabilidade e do país. Porém, não podemos deixar de dizer que o Partido Socialista é cada vez mais irrelevante no ponto de vista parlamentar. E este é um facto. O que acresce é outro problema. Se o Partido Socialista é cada vez mais irrelevante, há uma alternativa ao PSD e essa alternativa é o Chega. Isso significa que o Chega também tem que se apresentar como alternativa e não como muleta do Governo. Sobre um outro processo eleitoral, o Chega tem adiado sucessivamente uma decisão sobre as eleições presidenciais. Já foi questionado várias vezes sobre isso. Quando é que o partido vai fechar esse dossiê e quando é que o próprio André Ventura vai esclarecer se é ou não um candidato? Eu percebo perfeitamente a questão. Acho que essa não é uma questão prioritária para as pessoas, acho mesmo. Temos eleições autárquicas daqui a uns meses, 2 meses ou 3 meses. Essas eleições são fundamentais para a implantação do partido a nível nacional. Com isto, não estou a negar a importância das eleições presidenciais, estou só a dizer que saímos de umas eleições legislativas, há um novo quadro parlamentar e o Chega tem um grande desafio que é implantar-se no país todo, ganhar câmaras, vencer e conseguir, como aqui em Lisboa estamos hoje com o nosso candidato, com o Bruno Mascarenhas, vamos ter a sua apresentação também em breve. Mas a possível entrada de João Coutinho de Figueiredo nesta corrida às presidenciais, a possível entrada de João Coutinho de Figueiredo nestas eleições presidenciais, apressa a decisão do Chega para apresentar um candidato? Não, com todo o respeito, não apressa. Mas não percebo bem porque é que apressaria. Não tem nenhum efeito. É uma decisão do João, que não sei se ele vai concretizar ou não. Vamos lá ver. Então começam a ser muitos candidatos à direita. A Iniciativa Liberal teve 5% nas eleições legislativas. Não estou a desvalorizar o peso relativo parlamentar da Iniciativa Liberal. Estou a dizer que não é uma influência no meu processo de decisão ou não. Como eu disse desde o início, embora eu não queria estar a falar disto hoje, como eu disse desde o início, o ideal para o país, o bom para a direita portuguesa, era que o André Ventura não fosse candidato a estas eleições. E digo isto porquê? Porque o Chega, com um presidente que é o André Ventura, que sou eu próprio, acabou de ser colocado como líder da oposição. Não é desejável que o líder da oposição seja simultaneamente o candidato ao Palácio de Belém. André Ventura já tem quem apoiar. E, portanto, não é o desejável. Aconteceria, ou acontecerá apenas num cenário em que nenhum dos outros candidatos cumpra os objetivos que a direita tem de combater a corrupção, de combater a imigração ilegal e de combater o despesismo do Estado. Um candidato à altura da dimensão do partido neste momento dentro do próprio partido? É a última questão. Eu acho que o Chega, de facto, tem hoje uma grande responsabilidade, que é, com este peso parlamentar e eleitoral, ter um candidato para vencer estas eleições presidenciais e ter capacidade de as disputar num terreno em que já há candidatos e à direita
apresentados, mas que não há nenhum candidato ainda que preencha e que vá de encontro àquilo que é o eleitorado do Chega. As eleições presidenciais são iniciativa pessoal, não são umas eleições de procura de candidatos. A pessoa não dá a perguntar quer ser candidato. São os próprios que avançam. E os que temos agora, aqueles que se apresentam agora, na minha perspectiva, têm cometido erros grandes e também têm afastado muito do eleitorado anticorrupção e antissistema. Portanto, eu diria que estamos numa fase ainda inicial deste processo. Talvez tenhamos algumas novidades nos próximos tempos. Eu vou voltar a dizer isto. Se eu tiver que avançar, avançarei. Não era o desejável. Nos próximos tempos é depois das autárquicas ou antes? Pode ser antes, pode ser depois. Depende de como, tudo bem? Depende de como Deus nos ilumine agora nos próximos dias para esse caminho.